Muito bem, estamos agora no quadro o Roche Responde e temos uma pergunta de uma irmã. Vamos lá a pergunta. Bom, meu nome é Cássia e eu queria fazer uma pergunta para o Roche Felipe. Eu queria saber o que as escrituras dizem sobre o namoro. Posso namorar? O namoro é de Deus? Vocês viram a pergunta da nossa irmã Cássia? Tá? É um prazer que a Cássia está participando do nosso programa, o Roche Responde. E agradeço a você, Cássia. Novas perguntas possam ser feitas. Cássia perguntou sobre o namoro, né? Se pode namorar, se o namoro é bíblico, o que eu tenho a dizer acerca do namoro. Muito bem, o namoro é uma palavra que surgiu na França, tá? Enamorar, vai dar origem à palavra namoro, mas não existe nas escrituras a palavra namoro. Então o que se fazia? Eu vou falar o que está nas escrituras, tá? O que tinha nas escrituras, tá? Nós temos o exemplo de Isaac, quando o seu pai Abraão, tá, sabia que Isaac precisava se casar. Isaac tinha 40 anos de idade. Então Abraão pede seu moço para que vá até os seus parentes, tá, para lhe buscar uma esposa. Então nós não vemos namoro no tempo de Abraão. O que aconteceu? Rebeca, que foi esposa de Isaac, ela foi convidada, tá? E ouviu aquilo que o seu moço falara de Abraão, que Abraão era um homem próspero, que Isaac era um bom homem, e a proposta foi-lhe feita para que ela fosse e se tornasse esposa de Yitzhak. Então nós vemos que existe nas escrituras o escolher, tá, e o casar. O primeiro casal da Bíblia foi casado por Deus. O próprio Deus fez o casamento de Adão e de Eva. Então esta cultura de namoro, Cássia, ela é nova, tá? Começa na França essa palavra, enamorado, tá? Enamorar, estar amando, tá? Então isso é da cultura do século presente. Então, o namoro não existe raiz nas escrituras. O que existe é o que? A escolha. Então, o casamento bíblico tem 3 fases. Esse do rim, tá? Esse do rim, que é escolha, tá? Gênesis 24, 1 ao 4, tá? É o desejo de estabelecer um compromisso. Isso quer dizer o que? A pessoa escolher e querer fazer ter um compromisso com alguém. Foi o caso do moço de Abraão que foi atrás de uma esposa para Isaac. Então foi dito que Isaac queria se casar. Isso é o que? A escolha. Ele quer ter um compromisso. É a primeira fase. A segunda fase, eruzim. Eruzim quer dizer o noivado. Era o primeiro contrato de promessas e condições, tá? O noivado, ele era feito com que uma escritura, tá? Era concedido pelo pai da noiva. Era o pai da noiva que consentia que se ia dar a jovem casamento ou não. Shaul Hachali explica isso, tá, em Coríntios, dizendo: se o pai quiser dar a noiva, que dê, faz bem, se não der, faz melhor. Mas isso, naquela cultura, naquela época, tá? Eu estou falando o que está nas escrituras. Então não existe, tá, o namoro que hoje nós conhecemos, de abraços, de beijos, tá? Porque o namoro hoje está fora do padrão bíblico. O padrão bíblico é o quê? Conhecer e querer ter um compromisso. Este compromisso vai ser o quê? Já o fato de você querer ter um compromisso é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? É lavrar um compromisso escrito. Isso nas escrituras. Então era feito, tá, promessas. Tá, o noivo tinha que ir lá, tá, demoraria de 1 a 2 anos, o noivo iria construir a casa e ter que ter um trabalho para poder sustentar ambos. Então o noivo tinha que ter
também o seu lado no contrato. Ele tinha que ter uma casa, tá? Ele tinha que pagar o dote. Então tinha no seu contrato os dois lados de obrigação. Qual era o lado da obrigação da noiva? Ser imaculada, ser santa e ser fiel até a volta do seu noivo, que duraria de 1 a 2 anos. Então, Cássia, respondendo a sua pergunta, o noivado, tá, é bíblico, tá? O casamento bíblico é esse que eu estou te falando, tá? E o final, o que acontecia desses 2 anos? Ele vinha, tá? E a noiva não sabia o dia que ele estaria vindo, então ele viria, tá? Ia ter uma festa e no final se concluía com as bodas, onde havia uma grande festa. E Yeshua participou das bodas de um casamento em João capítulo 2, onde havia uma grande festa, havia vinhos, havia muita alegria. Então 7 dias se comemorava o casamento. Então o casamento tem essas 3 fases: a fase do compromisso, a fase do desposar. Nós temos um outro exemplo muito interessante, que é o de Miriam com Yosef. Então Yosef desposou Maria. Então não existia nos tempos bíblicos o namoro que hoje nós conhecemos, tá? A pessoa firmava um compromisso com aquela pessoa e com aquela pessoa casava-se. Então, hoje, esse liberalismo das igrejas, tá, que não estão seguindo um padrão bíblico, tem trago grandes tormentos para os casamentos. Muitos casamentos não são duradouros por causa disso, por não se basear nas escrituras. Muitos vão dizer que isso era naquela época, mas eu quero deixar bem claro que os patriarcas, os apóstolos, os homens de Deus, eles são exemplo para nós. Então, se você quer ter um casamento abençoado, não entre neste namoro liberal que hoje está sendo feito com os jovens, que está sendo praticado pela juventude de hoje. Então, o fato de se conhecer bíblico, o de desposar, que é o que é? É o compromisso em frente às pessoas, em frente à sociedade, dizendo, vou me casar. Então você tem os dois lados. As pessoas hoje não pensam para entrar no relacionamento, não pede a Deus a bênção, não pede os pais a bênção. Nenhum casamento será bem sucedido se não vê as bênçãos dos pais. Então, caso o namoro não é bíblico, não se pode namorar como o mundo namora. Pode se conhecer, tá? Se conhecer pode, mas beijo, abraços e esses agarramentos que hoje nós vemos da juventude, isso não é padrão bíblico nem verdadeiro. Agora, muitos vão dizer, quem vai viver esta palavra? Aqueles que querem agradar a Deus. Esses sim vão viver este tipo de palavra. É assim que as Escrituras nos diz. Conhecer, desposar e concluir o casamento. E o jovem, o noivo, tem as suas obrigações e a noiva tem as suas obrigações. O problema de hoje é que o jovem namora com um, namora com outra, sendo que o padrão bíblico é conhecer a pessoa, tá? Conhecendo o fato de você saber quem é a pessoa, saber as suas qualidades, saber o que ela gosta, o que ele gosta. Isso é conhecer. Conhecer não é beijar, trocar saliva. Isso não é conhecer. O beijo já é uma prática do casamento. E isso passa despercebido no meio dos jovens que querem seguir a palavra. É desse jeito estreito e verdadeiro que as Escrituras nos ensinam. Espero ter ajudado e te dado uma resposta em nome de Yeshua.